Boa tarde, galera, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso conteúdo de física, tá bom? Lembrando que agora a gente está ali no módulo amarelo, então se você quiser acompanhar aí, você vai encontrar esse conteúdo lá. Bom, hoje a gente vai falar aqui de energia. Então, energia é uma coisa um tanto complicada de definir, porque você vai achar vários pontos de vista, né, para definir isso. Mas tem alguns principais que a gente pode adotar aqui, que servem para a gente entender bem o conceito, a ideia por trás e como essa grandeza funciona, né? E por que ela é tão importante. Bom, a gente pode definir energia aqui como sendo a capacidade do sistema realizar trabalho. Então, só alguns adendos aqui, né? O que seria o sistema? O sistema pode ser qualquer coisa, é seu objeto de estudo. Você pode ser um sistema, dependendo se você estiver sendo estudado. Um carrinho em movimento pode ser um sistema. A Terra inteira ao redor do Sol se movendo pode ser um sistema. Você pode considerar o sistema solar inteiro. Enfim, sistema é a parte do universo que você está estudando. Pode ser qualquer coisa, ok? Bom, e tem uma segunda definição que apareceu aqui dentro da definição de energia, que é trabalho. Tá, mas o que é esse trabalho, né? Para a gente entender energia, a gente precisou de um outro termo novo. Bom, trabalho é simples. Trabalho é quando eu faço uma ação no mundo da matéria. Ok? Então, sempre que eu faço uma ação, por exemplo, empurrar um objeto, a gente diz que isso é um trabalho. Você realizou o trabalho ao empurrar um objeto. Da mesma maneira, você realiza trabalho ao pegar um objeto que está no chão e colocar ele a uma certa altura. Você realiza trabalho ao pegar uma mola e esticar essa mola. Então, perceba que trabalho, no fim, é qualquer ação que envolva diretamente a ação de uma força. Então, olha como as coisas são cíclicas, né? Lembra que a gente estudou movimentos, mas não tinha estudado a origem dos movimentos. A gente estudou isso depois, quando estudou as forças. Então, para a gente mexer ou alterar um movimento, a gente precisa das forças. Depois a gente estudou as forças em si, só que perceba que para realizar uma força, para você exercer uma força, você precisa de quê? De energia. Pensa em você, por exemplo, fazendo uma ação. Isso requer força, mas se você não estiver comendo muito bem, não estiver com a energia em alta, você talvez não consiga fazer aquela ação ou não consiga fazer muito bem. Ou seja, a energia é o que permite os sistemas, por exemplo, exercerem força e, por exemplo, alterarem o movimento de alguma coisa. Então, olha que interessante, né? A gente tem um ciclo aqui. Então, essa definição de energia vai servir muito bem para a gente. Energia é a capacidade do sistema a realizar trabalho, ou seja, a capacidade do sistema a fazer uma ação, qualquer que seja ela. Levantar um objeto, empurrar um objeto, mover uma turbina de uma usina eólica ou uma usina hidrelétrica. Tudo isso vai ser trabalho para a gente aqui do ponto de vista da química. Então perceba que a gente pode resumir essa relação da seguinte maneira, né? Eu posso utilizar a energia que o sistema tem para fazer um trabalho. Então eu posso usar a energia que meu corpo possui por causa dos alimentos que eu como e transformar essa energia em uma ação. Posso empurrar um objeto. Mas olha que interessante. Ao fazer trabalho sobre o objeto, eu posso também ter dado energia para ele. Então a gente vai discutir isso melhor mais à frente, mas o trabalho também pode ser entendido como uma forma de eu pegar energia de um corpo e dar para outro corpo, de transferir para outro corpo. Olha que interessante. Pensa nessa situação, né? Bem trivial. Tem um objeto parado e eu empurro esse objeto. Eu estou fazendo um trabalho, certo? Estou fazendo uma ação. Eu gastei energia do meu corpo para fazer esse trabalho. Mas perceba que agora o objeto está se movendo. E o objeto se movendo pode, por exemplo, se chocar com outro objeto e fazer esse outro objeto se mover também. Ou seja, esse objeto que eu empurrei agora tem energia, porque ele também pode fazer um trabalho mais à frente. Ah, mas por que ele tem energia? Porque eu dei energia para ele, na forma de trabalho. Então olha que interessante, essa definição aqui funciona bem para a gente entender os mecanismos, né, da física e da mecânica. Então, energia permite que eu realize trabalho, preciso de energia para fazer trabalho, e quando eu analiso o trabalho, nada mais é do que eu transferir energia de um corpo, de um sistema,
para outro corpo ou para outro sistema. Ok? Então essa definição bem interessante. Para ficar mais claro ainda, essa ideia de energia, o que a gente faz? A gente divide energia nos seus principais tipos, porque a gente consegue associar a fenômenos específicos. Fica até mais fácil de compreender. Então perceba que aqui eu dividi em algumas formas de energia que são teóricas, que você precisa ter o conceito, e algumas matemáticas que a gente consegue calcular de fato, ok? Outras aqui que estão no grupo das teóricas a gente até consegue calcular, mas não é algo que a gente vai buscar aqui nesse curso. Quando você estiver fazendo ensino médio, talvez você calcule uma outra forma de energia dessa, mas tudo bem. Então, eu coloquei alguns exemplos e perceba, elas são muito presentes no nosso cotidiano. Veja bem, a energia térmica, por exemplo. Tá, mas energia térmica está associada aqui, ao calor. Então perceba agora, né, nesse período de inverno, por exemplo, você, se quiser se aquecer, pode usar o quê? Uma fonte de calor. Se você se aproxima, por exemplo, de uma chama acesa, ou de um aquecedor propriamente dito, né, o que ele está fazendo? Ele está emitindo energia na forma de calor para o ambiente. Ou então, tu acorda aí de manhã, né? E nesse friozinho é bom o quê? Pegar um solzinho. Então, também está recebendo do sol energia na forma de calor. E olha, essa é uma forma de energia, inclusive vital, né? Nós vamos discutir melhor mais à frente, mas sem a energia solar, por exemplo, nada na Terra aqui existiria, porque nenhuma forma de vida que a gente conhece aqui sobreviveria sem a energia solar, direta ou indiretamente. Mas enfim, olha só, já é uma forma facilmente identificável aí de energia no nosso cotidiano. E a gente usa muito. Por exemplo, para aquecer os alimentos, eu preciso de um aparelho que gere calor ou por uma chama ou por aquecimento indutivo, por exemplo, micro-ondas, coisas nesse sentido. E esse aparelho faz trabalho ao dar para o alimento, para o que eu estou aquecendo, energia na forma térmica, energia que a gente chama de calor. Então, uma primeira forma de energia aqui que é bem comum, ok? Uma segunda forma de energia que obviamente é muito comum no nosso cotidiano, energia sonora. O som também possui energia, o som é energia. Então perceba, se você tem uma fonte sonora que está emitindo sons ali com um volume elevado, você consegue até tremer objetos só com essa fonte sonora. Quando tu liga aí um som com volume muito alto, consegue tremer a janela da casa inteira. Por quê? Obviamente é energia, tem energia associada àquilo ali. Então, você consegue quebrar, né? Você deve ter visto isso aí, tu consegue quebrar um cristal usando a voz, usando a energia das ondas sonoras. Então, também uma forma de energia muito facilmente identificada por nós aí no cotidiano. Tá, outra forma também relevante, como a gente discutiu aqui, é a energia luminosa. Então, a gente usa muito essa forma de energia para iluminar os ambientes e, claro, a gente tem fontes naturais dessa forma de energia, né? Que são os astros. O nosso aqui, o Sol. Então, energia luminosa, energia associada à luz, ok? Outra forma comum de energia que a gente encontra no cotidiano. Uma que a gente não vive sem hoje, energia elétrica. Pensa a sua vida sem energia elétrica, que é a energia associada à corrente elétrica ou ao movimento dos elétrons dentro de um fio ou de um aparelho eletrônico, né? Pensa a sua vida sem celular, sem TV, sem computador, enfim. Não consegue pensar, né? Se você não consegue pensar a sua vida sem isso, você não consegue pensar a sua vida sem energia elétrica, que é a forma de energia que é mais consumida por nós, né, no cotidiano. Agora, por exemplo, com certeza você está usando uma dessas formas de energia aí, ok? Então, a energia elétrica também é muito relevante. A gente até consegue calcular a energia elétrica, mas não vai ser nosso foco aqui agora, ok? Você tem que saber qual a origem, né? Qual é a associação dessa forma de energia. Outra extremamente relevante, energia química. Tá, mas o que é energia química? É a energia que está associada ou a uma reação química ou a uma substância
química, né? Obviamente é uma substância química, mas essas substâncias conseguem armazenar energia nas ligações entre os átomos. Lembra que a gente está discutindo isso lá em química, né? Então, quando um átomo se liga a outro, há, obviamente, uma quantidade de energia associada a essa ligação. E se você desfaz essa ligação através de uma reação química, você libera essa energia e consegue usar essa energia por uma determinada finalidade. Exemplo vital, os alimentos. Por que é que você come, né? Só para engordar, ficar aí comendo gordice, não. Mas você precisa da energia dos alimentos. Por quê? Porque eles contêm substâncias que, quando quebradas no interior de suas células, liberam a energia que te faz andar, que te faz pensar, que te faz existir. Então, tem aí os carboidratos, tem os açúcares, tem as gorduras, não são fontes energéticas muito boas, mas são também fontes energéticas. Enfim, a energia química, obviamente, é muito, muito importante. Outro exemplo associado à energia química. Tu tem aí agora, bem na sua frente, no seu lado, se você estiver assistindo no seu celular, por exemplo, essa aula, energia química na bateria do seu telefone. Então, ele tem aí substâncias que, quando se quebram e participam de uma reação química, liberam nesse processo um fluxo de elétrons, uma corrente de elétrons que, como a gente viu, é a energia elétrica. Então, olha que interessante, da energia química que você tem na sua bateria, você consegue gerar energia elétrica. É algo muito importante, inclusive, que a gente vai discutir mais à frente, que é a capacidade de transmutar uma forma de energia em outra. Consegue transformar, por exemplo, energia térmica em energia elétrica. Você consegue transformar energia química em energia térmica. Por exemplo, eu pego aí uma substância combustível, que nem o álcool ou a gasolina, e coloco numa fonte de calor. O que vai acontecer? Vai acontecer uma reação química de combustão que tem como principais produtos energia térmica, que gera calor, e energia luminosa, por causa da chama. Então, olha que interessante. Através de uma forma de energia, você consegue gerar outras formas de energia. Talvez até energia sonora. Imagina uma explosão, né? Uma combustão muito abrupta. Tem também o som da explosão, que também é energia, como a gente discutiu. Enfim, energia é um assunto bem amplo. A gente pode discutir sobre vários pontos de vista. Então, voltando aqui, essas são as formas de energia mais simples que você pode encontrar no cotidiano. Mas, obviamente, há outras variantes que a gente pode discutir. Mas o que é importante saber identificar? A origem e o tipo de fenômeno que se relaciona com cada forma de energia, ok? Então tenha isso em mente. Perceba que não é algo muito complexo, consegue aí associar sem muita dificuldade. Bom, quando a gente fala de qualquer grandeza na física, a gente precisa muitas vezes medir essas coisas. E a gente mede associando a uma unidade. As principais unidades que nós usamos para medir energia são caloria e joule. Caloria está muito, muito associada à nossa dieta, né? Sempre que você vai comer alguma coisa, na embalagem ou lá no rótulo, você consegue identificar quantas calorias tem aquele alimento. Em última instância, aquilo ali pode ser entendido como a quantidade de energia que aquele alimento pode te fornecer. Então, tem lá uma barra de chocolate de cereal, você olha ali o valor calórico, né? O que é aquilo? A quantidade de energia que seu organismo pode extrair daquele alimento. Só toma cuidado, não vai sair comendo tudo que tu encontra por aí também, porque não quer dizer que se você comeu alguma coisa, você vai utilizar a energia daquilo que você comeu. Porque, obviamente, seu corpo tem uma demanda de energia. E adivinha, tudo que tu come aí em excesso, ele começa a armazenar e vira, né, gordura, vira, né, essas formas aí, enfim. Então, mas essa é uma medida de energia que é muito comum no nosso cotidiano, são as calorias. Também é muito usado quando a gente vai medir aqui calor. É comum a gente usar calorias quando a gente quer medir calor. E a unidade padrão para a gente medir energia, na verdade, é o Joule, que aqui no Brasil a gente chama de Joule, né? Um nome meio esquisito, mas tudo bem. A medida padrão de energia para a gente fazer os cálculos na física vai ser o
Joule ou Joule, que a gente representa por letra J, ok? Bom, dito isso, vistas aqui as formas teóricas de energia que a gente tem no cotidiano, a gente pode discutir as formas mais práticas, que a gente chama de energia mecânica. Essas a gente consegue calcular. E adivinha, os exercícios adoram essas formas que a gente consegue calcular. Então, tu vai ter vários exercícios aí pedindo para você calcular algumas formas de energia. Primeiro, vamos entender aqui o que é a energia mecânica. Simples. Energia mecânica é a energia que está associada ou ao movimento de um objeto ou à posição desse objeto. Então, se um objeto tiver uma certa posição ou estiver se movendo, a gente pode dizer que esse objeto tem energia mecânica. Para ficar mais claro, vamos ver os tipos de energia mecânica que nós encontramos na natureza. Coloquei aqui os 3 tipos mais comuns que a gente deve saber. Primeiro, energia cinética. Olha, lembra do exemplo que eu dei no começo da aula, né? Eu estava dizendo, por exemplo, que se você usa a energia do seu corpo para empurrar um objeto, esse objeto se movendo pode agora realizar um trabalho mais adiante. Ou seja, esse objeto se movendo tem energia. Essa energia associada ao movimento do objeto é o que a gente chama de energia cinética. Então essa palavra aqui, cinética, vem do grego, kinect, que significa nada mais do que movimento, ok? Então a imagem dessa energia tem que ver o quê? Movimento. Então para você ter energia cinética, você precisa de movimento. Tá, como que eu sei que o objeto está em movimento? Quando a velocidade dele é diferente de zero. Então sempre que o objeto tiver uma velocidade não nula, eu posso dizer que ele tem energia cinética, ok? Então se você estiver em repouso agora, em relação, sei lá, à cadeira que você está sentado aí, ao sofá, à cama, tem gente que assiste aula deitado, né? Mas tá bom. Se estiver sentado aí em repouso, você não tem energia cinética em relação a esses objetos que eu citei. Mas, se você lembrar que você está na Terra e a Terra está em movimento em relação ao Sol você tem energia cinética. Então lembra que também é uma coisa relativa, depende do quê? De ter movimento, ok? Mas em última instância, se o objeto tem velocidade, ele tem energia cinética. Se o objeto está parado, não tem velocidade, ele não tem energia cinética. Mas agora pensa comigo, o que é que tem mais energia? Um caminhão se movendo a 80 km por hora ou uma motocicleta se movendo a 80 km por hora? Você pode medir isso aí pelo estrago que ambos podem causar. Obviamente o caminhão pode causar um estrago muito mais elevado do que a motocicleta. Então perceba, se o objeto tem uma massa maior, isso também influencia na sua energia cinética. Perceba que ter massa não é suficiente para ter energia cinética, mas uma vez que ele já esteja se movendo, a massa começa a influenciar no valor da energia cinética. Então tu consegue pensar nisso, que a energia cinética depende tanto da massa do objeto quanto da velocidade. Mas concorda comigo que ela depende muito mais da velocidade, certo? Porque pensa, até mesmo um objeto de massa pequena, se ele estiver se movendo a uma velocidade significativa, você tem muita energia associada a isso. Pensa, por exemplo, numa corrente de ar. Bom, um ventinho batendo no seu rosto aí, se for um ventinho lento, não consegue fazer lá muito estrago, né? Não tem muita energia associada. Agora pensa um tornado, um furacão. É a mesma coisa, só com uma velocidade muito superior. Então perceba que a velocidade acaba influenciando mais na energia cinética que a massa. Mas, apesar disso, a massa também é relevante, como eu citei no exemplo aí do caminhão e da moto. Enfim, juntando essas duas variáveis, os cientistas conseguiram chegar na seguinte fórmula para a gente calcular a energia cinética. Então anota aí, energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembra que eu te falei que a energia cinética depende mais da velocidade que da massa? Isso está provado aqui matematicamente. A velocidade está elevada ao quadrado. Então, o que isso quer dizer?
Pensa, por exemplo, que você tem um objeto a 10 metros por segundo. Então, a energia vai depender da velocidade ao quadrado. Ela vai depender de 10 ao quadrado, ou seja, vai depender 100 na hora de fazer o cálculo aqui desse valor da energia. Então, a velocidade influencia muito o valor da energia cinética. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o quadrado da velocidade, maior vai ser a energia cinética associada. Perceba que a massa, obviamente, também influencia. Se eu aumento a massa, a energia aumenta, só que não aumenta na mesma proporção de um aumento de velocidade. Pensa comigo, se eu dobrar a massa, a energia cinética dobra, porque é uma proporção direta, certo? No entanto, se eu dobrar a velocidade, como a velocidade está ao quadrado, eu vou dobrar ao quadrado, então a energia não vai aumentar 2 vezes, vai aumentar 2 ao quadrado vezes, vai aumentar 4 vezes. Então perceba, a gente tem uma diferença notável. Dobrando a massa, a energia dobra, a energia cinética dobra. Dobrando a velocidade, a energia cinética quadruplica, por causa desse ao quadrado aqui na fórmula. Então, de fato, a energia cinética é muito dependente do movimento e da velocidade. Bom, como a gente pode calcular essa energia, coloquei um exemplo ali, ó. Imagina aqui um carrinho popular, tem uma massa próxima aí de 1000 quilos, geralmente você encontra num carro comum, e ele está se movendo a uma velocidade de 4 metros por segundo. Uma coisa importante que eu sempre digo, quando você vai fazer um cálculo na física, você tem que usar as unidades corretas. Lembra aqui, a massa para a gente vai ser sempre dada em quilogramas. Ah, mas o exercício deu em gramas ou deu em toneladas. Não interessa que o exercício deu, você vai ter que passar isso aí para quilogramas. E a velocidade, o padrão para a gente usar aqui é metro por segundo. É muito comum o exercício dar para você em quilômetro por hora. Posso usar em quilômetro por hora? Não. Você tem que passar para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Usa aquela conversão que a gente aprendeu lá estudando os movimentos, né? Tem um valor em quilômetro por hora, divido por 3,6 e passo para metro por segundo. Isso aí você já sabe, só lembrando. Então você não pode usar em quilômetro por hora aqui, mas sim metro por segundo. Então veja, tá aí o carrinho de 1000 quilos, está no padrão de massa certo, se movendo a 4 metros por segundo, está no padrão certo. Qual é a energia cinética desse carrinho? Vamos lá. Energia cinética, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Vou só substituir. Qual a massa desse cara? 1000. Qual a velocidade dele? 4. Só que lembra, é a velocidade ao quadrado dividido por 2. Bom, resolvendo isso aqui, o que eu vou ter? Ó? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 1000, 16 mil, dividido por 2, 8.000. Então o cálculo aqui, a matemática, vocês dominam. Mas o que interessa para a gente é o resultado desse cálculo. Então nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma energia cinética de 8.000 joules. Ah, mas isso é muito ou pouco? Pensa, ser atropelado por um carro de 1 tonelada se movendo a 4 metros por segundo. O estrago é grande ou pequeno? Grande. Então, isso é bastante energia, ok? Então, só recapitulando, energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Neste meu exemplo, massa 1000, velocidade 4, só que lembra, velocidade deve ser elevada ao quadrado, 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 1000, 16.000. 16.000 dividido por 2, 8.000 joules ou joule, como você preferir. Então, resumo, energia cinética é energia associada ao movimento do corpo, ao movimento do objeto do sistema. Está se movendo? Tem energia cinética. Está em repouso? Não tem energia cinética. Se tiver energia cinética, posso calcular, basta usar a seguinte relação, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Guarda isso, anota essa forma, que você vai precisar disso na hora de resolver os exercícios, ok? Bom, uma segunda forma de energia mecânica, que é obviamente muito comum, é a energia potencial gravitacional.
Essa energia advém da onde? O nome já diz bastante coisa, né? Ela tem relação com a gravidade. Mas, em última instância, ela está associada à posição do objeto. O que essa energia tem como origem, né? A capacidade de um objeto cair. Então, se um objeto cai de uma certa altura, perceba que ele pode, quando chegar lá embaixo, fazer um trabalho. Lembra lá da definição, né, de energia que a gente viu. Então, se ele pode fazer um trabalho quando chega lá embaixo, é porque realmente ele tem energia quando pode cair. Perceba que eu digo pode cair, não quer dizer que ele vai cair. Daí o nome energia potencial. É uma forma de energia que pode ficar armazenada. Então imagina um carro num guindaste, esse mesmo carro ali de 1000 kg, até coloquei como exemplo, né, a 10 metros de altura. Bom, ele vai cair? Não necessariamente. Talvez o cara que está lá controlando o guindaste não vai deixar ele cair, vai deixar ele preso ali. Mas e se ele cair? Fica embaixo? Não fica. Por quê? Tem muita energia associada àquilo. Porque ao poder cair, ele pode usar essa energia para fazer um trabalho lá embaixo, para esmagar alguma coisa. As máquinas mais comuns, né, que o ser humano inventou, tem esse propósito. Você pega um objeto, levanta e deixa ele cair. O que é isso? Aquelas bolas de demolição, né? Você quer lá demolir um prédio para construir outra coisa, etc. Enfim. O que você faz? Você pega uma bola gigantesca de ferro, pega um guindaste e eleva isso a uma certa altura. Depois você deixa essa bola bater ali naquilo que você quer destruir, ou seja, naquilo que você quer aplicar energia, pronto, tu fez um trabalho. Então, realmente, se um objeto tem uma certa altura, ele tem energia associada a essa posição, a essa altura. E essa energia a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, vamos pensar, do que é que depende essa energia potencial gravitacional? A primeira coisa óbvia é da altura. Um objeto armazenado a uma altura maior tem mais energia associada a essa posição que um objeto associado a uma altura menor. Quer ver? Faz um teste aí. Pega seu celular e deixa ele cair de 5 centímetros do chão. Não tem um problema, né? Agora deixa ele cair a 2 metros do chão. Não vai fazer isso, né? Mas enfim, por que não? Porque a 2 metros do solo, ele armazena mais energia. E obviamente quando ele cair, ele pode usar mais energia para se destruir, uma vez que ele não vai conseguir provavelmente quebrar o chão, né? Só os Nokias faziam isso, né? Mas enfim, você não vai conseguir quebrar o chão, provavelmente essa energia vai ser absorvida pela própria estrutura do telefone, né? Vai quebrar pelo menos a tela aí. Enfim, fica claro que quanto maior a altura, mais energia associada a essa altura você tem. Então perceba que aparece aqui na forma matemática a altura H. Lembra? Sempre em metro. Óbvio, se é energia potencial gravitacional, depende também do quê? Da gravidade no lugar. Você deixar um objeto cair aqui na Terra e lá na Lua é distinto. O movimento é distinto. A aceleração do movimento é distinta. Então a energia associada a um objeto a 10 metros de altura na Terra é diferente da energia associada a um objeto a 10 metros de altura lá na Lua. Por quê? Porque a gravidade é diferente. Então, claramente, isso influencia. Então, aparece aqui no cálculo a energia da energia potencial gravitacional, o valor da aceleração da gravidade. Aqui na Terra, de novo, fica esperto com o exercício, se ele está falando aqui da Terra ou se ele está falando de outro lugar. O exercício pode falar da Lua, por exemplo. Mas, enfim, se for aqui na Terra, tu vai usar o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, né? É o que a gente usa aqui. Se for na Lua, ele vai ter que te falar a gravidade lá. E aí você não pode usar 10, porque obviamente 10 é aqui na Terra. Então fique esperto aí. E claro, da mesma maneira que a massa influencia a energia cinética, a massa também influencia a energia potencial gravitacional. Mesma lógica. Pega um objeto leve e levanta ele 1 metro. Deixa ele cair. Agora pega um objeto pesado, sei lá, um objeto nesse carro aqui de 1000 toneladas, ergue 1 metro e deixa cair. Definitivamente, a energia associada a isso é diferente. O cara que tem mais massa
tem mais energia potencial gravitacional associada a ele. Então, toma cuidado aí com este valor. Então, a massa, obviamente, também influencia. Enfim, juntando essas três variáveis na fórmula da energia potencial gravitacional, os físicos chegaram no seguinte: energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, para a gente ali na Terra é 10, vezes a altura desse objeto. De novo, toma cuidado com as unidades. A altura deve estar em metro e a aceleração gravidade em metro por segundo ao quadrado. Isso aqui geralmente não é um problema, né? Mas, de novo, toma cuidado com a massa aí, que também aparece aqui. Ela deve estar sempre em quilogramas. Ok? Bom, de novo, vamos colocar um exemplo aqui matemático, só para você ver como você calcula isso. Não é nada complexo, mas só um exemplo. Então, ó, pensa nesse mesmo carrinho aí do primeiro problema, que tem uma massa de 1000 kg, só que agora ele está parado, erguido, por exemplo, por um guindaste, por uma outra máquina, e ele está a 10 metros do solo. Ele está a 10 metros do solo. Então, ele tem energia potencial gravitacional? Tem. Porque se ele tem altura, ele pode cair. Aliás, isso é importante, ok? Ele só tem energia potencial gravitacional porque ele pode cair. Se ele estivesse no chão, ele teria energia potencial gravitacional em relação ao chão? Não. Já deve ter visto aquele ditado, né? Do chão não passa. Então, se ele está no chão, obviamente ele não tem energia potencial gravitacional porque ele não pode mais cair, ok? Ele só tem energia potencial gravitacional porque ele pode cair, porque ele tem altura em relação a uma superfície. Então lembra que a referência é sempre importante também. Nesse caso ele tem energia potencial gravitacional e para a gente calcular é muito simples. Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, mgh. Bom, qual é a massa desse cara? 1000 quilos. Valor da aceleração gravitacional. Se eu não disse nada, provavelmente estou falando de onde? Da Terra. Então, 10. A altura a que ele se encontra do chão. 10. Ok? Maravilha, né? Multiplicar 1000 por 10 duas vezes. Você gostaria de fazer essa conta em qualquer exercício. Então, 1000 vezes 10 vezes 10. Basta eu associar aqui 2 zeros. Então, eu chego a 100.000 Joule, ou 100.000 joules, ok? Então, muito tranquilo, 100.000 joules seria a energia potencial gravitacional associada a este carro quando ele está a 10 metros do solo. Olha só para fins de comparação, o carro idêntico ao do primeiro problema, a 10 metros de altura, tem 100.000 joules de energia associada a ele. O mesmo carro, só que no solo, simplesmente se movendo, tem 8.000 joules de energia por estar a 4 metros por segundo. Então perceba aqui que as variáveis influenciam muito, né? Ah, eu posso ter uma energia cinética maior que 100.000? Posso. Basta eu aumentar ali a velocidade, né? Mas perceba que aqui, ó, a energia potencial gravitacional é muito elevada, porque esse cara tem uma massa muito grande, e ela influencia bastante nele, e tem uma altura aqui significativa. Imagina, é um carro a 10 metros de altura. Tipo, o carro caindo do topo de um prédio aí, comercial mais simplesinho. Realmente, tem muita energia associada. Ok? Mas enfim, a ideia é tranquila. Energia potencial gravitacional está associada à posição. Para ter energia potencial gravitacional, ele precisa ter altura. Outra coisa que você tem que identificar é que o objeto pode ao mesmo tempo ter energia cinética e energia potencial gravitacional, ok? Então, ele pode ter as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, pensa um avião. Ele tem velocidade? Tem. Então, ele tem energia cinética. Ele tem altura? Ele pode cair? Não é uma boa ideia, né? Mas pode cair. Então, ele tem energia potencial gravitacional, ok? Uma não isenta a outra. Pode ter as duas, pode ter uma só, pode ter nenhuma, pode não ter uma das formas de energia mecânica que a gente está estudando, ok? Bom, a última forma de energia mecânica que a gente vai ver aqui hoje é a energia potencial elástica. Muito simples. De onde vem a energia potencial elástica?
de uma mola ou de um elástico distendido. Perceba que quando você estica ou comprime, né, uma mola, você está colocando energia ali. Inclusive, você pode usar essa energia armazenada para lançar um projétil. Assim que nasceram os arcos, arco e flecha, catapulta, esse tipo de coisa. Você armazena energia ao esticar uma corda ou um arco, né, que consegue ser flexível, e quando você abandona isso, essa energia armazenada é utilizada para fazer um trabalho. Então, também tem o nome de energia potencial por isso. Energia potencial elástica. Se você estica uma mola, não quer dizer que você vai usar a energia dessa mola. Se você abandonar essa mola, sim, essa energia vai ser transformada em trabalho. Mas se você não liberar, ela continua armazenada ali. É o mesmo exemplo da energia potencial gravitacional, né? Eu tenho um carro ali a 10 metros de altura. Enquanto ele não cair, beleza, ele não vai usar essa energia. Mas ele tem, ele pode usar. Daí o nome potencial. Então, energia potencial elástica, obviamente está associada a molas ou elásticos. Do que é que depende? Primeiro, depende do tipo de mola, do tipo de elástico. Você fazia aí uma arminha, né? Lançar um projétil com um balão de festa. Quem nunca fez isso, né? Você pega um balão, coloca uma semente e projeta isso. É muito diferente de você usar um arco e flecha, uma besta, algo nesse sentido. Porque, obviamente, a elasticidade dos materiais é diferente. Num caso está falando de um balão de festa, no outro caso está falando de um cabo de aço, de um arco de madeira flexível. Então, a energia que pode ser associada aí é bem diferente. Então, depende do material. Lembra que a gente estudou isso quando estudou força elástica. Essa dependência do material vai depender do que a gente chama de constante elástica da mola. Que isso é dado para você no exercício, que é dado em Newton por metro. Uma mola mais resistente tem uma constante elástica maior. Uma mola mais fraquinha, um elástico mais fraquinho, tem uma constante elástica menor. E claro, depende também do quanto você esticou isso aí. Desde o balão até uma mola. Pega um balão, estica um pouquinho e deixa bater na sua pele. Não vai doer muito. Agora estica bastante e deixa bater. A energia armazenada é maior. Então, o resultado em trabalho que você consegue daí é maior. Mesma coisa com arco e flecha. Esticou um pouquinho, você vai adquirir certa quantidade de energia. Esticou muito, você vai armazenar muito mais energia. Então depende claramente do que a gente chama de deformação, que em última instância é o quanto você esticou aquela mola ou aquele elástico a partir do tamanho natural dele, ok? A gente já discutiu isso lá na força elástica. Então, a energia potencial elástica vai depender da deformação, que a gente chama de K, e da deformação não, da constante elástica, que a gente chama de K, e da deformação, que a gente chama de X. Perceba, no entanto, que, assim como na energia cinética, a deformação aqui aparece ao quadrado. Significa que ela influencia muito no valor da energia potencial elástica. E aparece um 2 aqui da dedução da fórmula, que você tem que saber. Energia potencial elástica é K vezes X ao quadrado sobre 2. K é a constante da mola, o exercício vai te dar, e X é a deformação da mola, é o quanto você esticou essa mola. De novo, perceba aqui, X é elevado ao quadrado, então a deformação influencia muito o resultado disso aqui. Bom, coloquei um exemplo ali, matemático, para a gente encerrar este tópico. Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui uma mola de constante elástica igual a 10 newtons por metro. Então, uma mola aí não muito resistente. Para eu esticar 1 metro, preciso fazer 10 newtons de força. E eu estiquei essa mola 50 centímetros. Ela já tinha um tamanho relaxado, sem puxar nem comprimir. E através desse tamanho que ela já tem, eu puxei 50 centímetros. Então, tenho energia potencial elástica armazenada nela agora. Quanto? Vamos lá. Energia potencial elástica, K vezes X ao quadrado sobre 2. Só toma cuidado com uma coisa. Perceba que a deformação deve ser dada em metros. Aqui está em centímetros. 50 centímetros, transforma em metro, divido por 100. Então, 0,5 metro.
Então fique atento aí. Bom, energia potencial elástica então vai ser K vezes x ao quadrado sobre 2. Constante elástica K, 10. Deformação 0,5. Só que lembra, isso deve ser elevado ao quadrado, ok? Sobre 2. Se você fizer esses cálculos aqui, vai ter o seguinte: 0,5 ao quadrado, né? 5 décimos vezes 5 décimos. 25 sobre 100, ou seja, 0,25. 0,25 vezes 10, 2,5. 2,5 dividido por 2, 1,25 joules. Não é lá muita energia. Perceba que a mola não é muito resistente, é facinho esticar ela, então não vai armazenar tanta energia. E eu puxei só 50 centímetros, meio metro. Então, recapitulando, energia potencial elástica K vezes x ao quadrado sobre 2. Constante da mola 10. Quanto que eu puxei essa mola em metro? 0,5. Só que lembra? 0,5 ao quadrado. Dividido por 2. 0,5 ao quadrado, 0,25. 0,25 vezes 10, 2,5. 2,5 dividido por 2, 1,25 joules. Ali virou só matemática. Então, estude bastante essas formas de energia que a gente viu nesse vídeo e, mais importante, faça os exercícios que eu vou deixar aqui, que é onde você vai fixar essas fórmulas e os valores e as unidades, ok? Se você não fizer os exercícios, esquece, tu vai lembrar isso aí de jeito nenhum, né? Então, faça os exercícios que eu vou deixar aqui. Bons estudos, até a próxima aula.